portanto, eu gostaria de trabalhar com os irmãos nessa noite as implicações da fé que agrada a Deus. Como ser uma comunidade que agrada ao Senhor com a sua vivência de fé. Eu já peço a você fazer um autoexame da sua vida. Como vai o seu coração nessa noite? A fé que Deus encontra em você é aquela que agrada ao Senhor? É aquela que está no texto, versículo 6, de fato, sem fé é impossível agradar ao Senhor. Deus tem se agradado com a sua fé nessa noite. Se Deus estiver procurando aqui pessoas agradáveis aos seus olhos, você será uma delas? Eu quero dizer, irmãos, nessa noite que existem nesse texto, apenas até o versículo 7, há muitas lições em todo o capítulo, mas eu vou parar no 7. Que existem aqui algumas implicações que podem mudar a nossa vida e podem de fato agradar ao Senhor. Em primeiro lugar, irmãos, a fé que agrada a Deus nos leva a oferecer a Ele o melhor das nossas vidas. A fé que agrada a Deus nos leva a oferecer a Ele o melhor das nossas vidas. A primeira pessoa que é lembrada no versículo de número 4 é Abel. Abel, diz o texto, ofereceu mais excelentes sacrifícios e Deus se agradou dele. Essa história você conhece, está descrita em Gênesis no capítulo 4. E a questão não se trata ali, meu querido irmão, minha querida irmã, o fato de que Abel tem oferecido um cordeiro e Caim, seu irmão, tem oferecido frutos da terra, porque ainda Deus não havia instituído que ele queria o sacrifício de um cordeiro. A questão ali não era essa. O fato é que no versículo de número 4, lá de Gênesis 4, diz que eram as primícias do seu rebanho aquilo que Abel ofereceu ao Senhor. Primícia significa aquilo que tem de melhor, aquilo que é selecionado. Abel escolheu a dedo aquela que ela iria oferecer ao Senhor. Abel olhou para todo o seu rebanho e ele observou, deixa eu ver qual delas é a melhor, e dessa melhor que ele tinha, não foi a manca, não foi a defeituosa, não foi a feinha, mas a perfeita que ele tinha, essa ele ofereceu a Deus. Por outro lado, diz o mesmo texto no versículo 4, e o versículo também 3 afirma isso, que trouxe Caim, o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Trouxe Caim da terra uma oferta ao Senhor. E a estrutura gramatical desse texto nos sugere a ideia de que Caim não teve preocupação alguma em escolher o que havia de melhor naquilo que ele plantava. Ele escolheu a ermo, escolheu qualquer oferta e ofereceu a Deus. E Deus não aceitou a sua oferta, porque ele não estava oferecendo o seu melhor. Irmão, minha irmã, a fé que agrada ao Senhor nos faz oferecer a Ele o que nós temos de melhor. O que você tem de melhor e tem oferecido ao Senhor nessa noite? Às vezes, irmãos, passamos oferecendo ao Senhor tantas coisas que significa sobra. Quem sabe a sobra do nosso tempo. Nunca temos tempo para o Senhor. Temos tempo apenas a sobra do nosso tempo. Quando dá tempo, a gente vai no estudo de... É quarta-feira, pastor? Quarta-feira, né? Reunião de oração, então, é só quando a coisa está pegando lá em casa. Dízimo é algo que é primeiro ser excluído quando a coisa aperta. Oferecendo ao Senhor o que é resto, mas não é isso que Deus quer, irmãos. A fé que agrada a Deus nos faz oferecer a Ele o melhor que há na nossa vida. O melhor tempo é agora. Não pense assim, não. Servir a Cristo, deixa quando eu me aposentar, deixa quando eu tiver mais tempo, né? Deixa quando eu passar no vestibular, deixa quando eu terminar minha faculdade, deixa quando eu receber uma promoção, deixa quando eu tiver mais tempo, aí eu vou ler mais a Bíblia. Meu querido, ofereça o que você tem de melhor ao Senhor hoje, porque quem vive pela fé que agrada ao Senhor oferece a Ele o que tem de melhor. Não dê ao Senhor as sobras, não dê o qualquer como fez Caim, mas escolha, aprenda, meu irmão, a depositar, a confiar e entregar em Deus o melhor do seu tempo, o melhor das suas posses, o melhor das suas forças, o melhor dos seus relacionamentos, o melhor da sua disposição, dos seus talentos, da sua consagração ao Senhor. A fé que agrada ao Senhor entrega a Deus o melhor
princípio que nós encontramos em Eclesiastes 12:1, que normalmente a gente acha que é só para jovem, aquele texto, né? Quando diz o texto: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, para que quando cheguem os maus dias não digas, não tenho neles prazer. Óbvio que a idade faz diferença, né? Eu, embora tenha 41 com cara de 20, né, eu sei que a idade vai apertando na nossa vida, vai mudando as coisas, né? Quem ainda insiste em jogar futebol, eu não sei que tem os irmãos que insistem, né? Tem lá, vai ficando velho e pensa que ainda é o vizinho, ele pensa, mas a perna não chega. Há limitação física, é claro, mas aqui é um princípio. O princípio é: ofereça a Deus o melhor que você tem hoje, porque amanhã pode ser tarde. A fé que agrada a Deus, meu irmão, começa quando nós oferecemos para o Senhor o melhor das nossas vidas. O templo tem que ser o melhor lugar que a gente pode construir. As coisas do Senhor tem que ser o melhor a oferecer. Se você quer dar alguma coisa ao Senhor, né? Às vezes eu brinco lá na igreja e falo: irmãos, vamos evitar de mandar as coisas que a gente não usa mais em casa, né? Irmãos dizem: não, vamos levar para a igreja, né? Os brinquedos quebrados, vamos levar para o berçário da igreja. Se não é o seu melhor, não é melhor levar não. Leva não, oferece o melhor que você possa. Aí sim, isso é a fé que agrada ao Senhor. E Abel, diz o texto assim: por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Que Abel esteja falando no seu coração nessa noite, em fazê-lo dar o melhor para o Senhor da sua vida. Mas o texto não para aqui não. O texto nos diz, irmãos, que a fé que agrada a Deus também nos leva a viver uma vida em santidade em meio a uma geração corrupta. Nos leva a um viver santo em meio a uma geração corrupta. E aqui o texto nos remete, o versículo 5, para uma outra pessoa chamada Enoque. Está registrado no texto de Gênesis, no capítulo 5, versículos 22 e 24. Enoque foi bisavô de Noé. E naquele tempo, naquele contexto desse homem, a situação já era crítica. Nós temos, por exemplo, a referência no capítulo 6, versículo 5: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Com toda certeza, Enoque já vivia num contexto totalmente mundanizado, pessoas que não queriam mais nem saber ouvir falar de Deus. A maldade no coração dessas pessoas tinha se multiplicado, mas esse homem, meu querido irmão, minha querida irmã, pela fé, viveu uma vida santa, a tal ponto que Deus se agradou tanto dele, que diz a Bíblia que ele foi tomado pelo Senhor. É desses homens e dessas mulheres que Ourinhos precisa, meu querido, minha querida irmã, de pessoas que vivenciam esta fé, não apenas porque têm certeza das coisas que esperam, nem convicção dos fatos que não se veem, mas que têm um viver santo em meio a uma geração corrupta, e pode ser testemunha do Senhor para transformar a cidade, a sociedade. Esses dias atrás eu estava observando um blog cristão, eu achei uma pergunta muito interessante. Alguém perguntou assim: qual é a maior prova de fé que uma pessoa pode viver? Qual a maior prova de fé? Um respondeu, até anotei, é andar sobre as águas, tá? Seria a maior prova de fé de alguém. O outro já respondeu assim: seria falar a esse monte, sai daqui e vai para o outro lado, e o monte de fato ia. Aliás, eu tenho um monte de terra no fundo da minha casa que eu não consegui tirar ainda, viu? Mas está lá, mas eu tenho orado, né? Quem sabe ele se transporta. O outro disse uma coisa até mais curiosa ainda: fé, a maior prova é você dar um cheque predacado e naquele dia ter aquele valor total para cobrir o seu cheque. Mas as respostas, irmãos, que mais me agradou foi uma que disse que fé é viver cada dia em santidade, em consagração, dedicação e devoção ao Senhor. O outro escreveu assim que fé é viver cada dia vencendo o pecado, é dizer não ao pecado que todo dia bate à porta do nosso coração. Outro ainda respondeu assim: fé é viver cada dia mortificando o velho homem. É isso, meu irmão, é isso, minha irmã.
A fé que agrada a Deus não somente é oferecer a Deus o melhor da nossa vida, mas é viver um viver santo em meio a uma geração corrupta. Deus nos chamou, queridos, para ser sal da terra e para ser luz do mundo. É ousar em ser diferente. Para vocês, especialmente aos mais jovens aqui, que os desafios de uma vida diferente se tornam cada vez maiores. É essa a sua maior prova de fé ao Senhor. É quando você diz não ao pecado, é quando você diz não às investidas de Satanás para que você faça aquilo que desagrada ao Senhor. Se você quer ter uma vida que agrada a Deus, meu querido, ofereça o melhor da sua vida a Ele, mas viva uma vida santa em meio a essa geração corrupta. A palavra diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, e é isso que tem que ser evidente aos olhos das pessoas. E a fé, irmãos, é mais do que sentimento. Fé é viver uma vida transformada e transformadora. E este homem, Enoque, foi transladado. Ele não viu a morte, ele não foi achado, porque Deus o transladara, porque ele teve um andar santo em meio a uma geração corrupta. Mas, irmãos, o texto nos diz que tem mais. A fé que agrada a Deus não só nos leva a oferecer o melhor das nossas vidas, não só nos leva a viver uma vida santa em meio a essa geração corrupta, mas eu chamo a sua atenção para o versículo 6, em dizer que a fé que agrada a Deus nos leva a crer em um Deus provedor. A fé que agrada a Deus é aquela que nos leva a crer num Deus provedor. Versículo 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Irmãos, isso significa dizer que, em primeiro lugar, é preciso crer que Ele existe. Só que essa crença de que Deus existe, meu querido, essa crença de que Deus existe, não é simplesmente uma crença teórica, não é somente uma crença, Deus existe sim, mas e daí? Mas é crer que Deus existe e está perto das nossas vidas, que está caminhando com você, que está todos os dias sustentando a sua vida. É esse crer que Deus existe, meu irmão, que é prova da fé que agrada ao Senhor. É saber que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não terei mal algum, porque o Senhor está comigo. E é essa fé, irmãos, que faz a diferença em crer num Deus que existe, que é soberano, que está acima de todas as circunstâncias, de todos os problemas, de todas as aflições e conflitos que eu possa vivenciar. É essa fé, irmãos, que me faz entender que se Deus existe, Ele também é o galardoador daqueles que o buscam, é aquele que faz a nossa vida, é aquele que presenteia as nossas vidas. Tiago diz uma coisa muito bonita, no capítulo 1, versículo 17, que ele diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Meu irmão, irmã, sabe qual é a fé que agrada a Deus? É aquela que Deus é provedor nas nossas vidas. Você crê que Deus é provedor na sua vida? Amém? Você crê nisso, meu querido? Portanto, essa é a fé que agrada ao Senhor. Paulo escreveu uma coisa interessante em Efésios capítulo 4, versículo 5, que eu confesso que eu não entendi muito bem, quando ele disse assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. E até que, ouvindo uma mensagem, lendo o texto sobre esse versículo, foi clareando a ideia de que moderação é aquilo que a gente mostra às pessoas. E o contexto fala de ansiedades, fala de sofrimento, fala de preocupações. Andar de forma moderada, irmãos, é manter o controle dos nossos sentimentos. Sabe aquela sensação de que tudo vai arrebentar e a gente começa a ficar arrepiado e começa a arrancar os cabelos, né? E começa a blasfemar, ou gritar, ou entrar em pânico. Mas aquele que sabe que Deus está perto, que Deus existe e que Ele é o galardoador dos que o buscam, esse pode viver, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Certamente você já viveu situações como esta que eu vou descrever.
Sabe aqueles momentos que você acha que você não vai suportar, que você vai entrar em parafuso, que você vai dar um piti, né? Você vai aprontar alguma, você não vai aguentar, e você se surpreende com a moderação que Deus pôs no seu coração, a paciência, a calma, a tranquilidade. Sabe o que é isso? Isso é fruto de fé que agrada ao Senhor, de pessoas que sabem que Ele é Deus provedor, que Ele é Deus que existe, e Ele é Deus que é um galardoador dos que o buscam. Meu irmão, minha irmã, a fé que agrada ao Senhor é esta, que Deus tem Deus como seu provedor, assim como Paulo diz, a razão disso, né? Porque Ele é infinitamente mais para fazer tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Meu irmão, minha irmã, esta é a fé que agrada ao Senhor, que sabe que Deus existe, que Ele estará em todos os momentos da nossa vida, que sabe que é Ele quem dará sobre as nossas vidas a boa dádiva que desce lá dos céus. Essa é a fé que agrada ao Senhor. Finalmente, irmãos, para encerrar, eu quero dizer que a fé que agrada ao Senhor, primeiro, nos faz dar o melhor das nossas vidas a Ele. Segundo, nos faz viver uma vida santa em meio a uma geração corrupta. Terceira, nos faz entender e crer que Deus é o Deus provedor. E finalmente o texto nos cita a história de Noé. E aí eu concluo dizendo que fé que agrada ao Senhor é aquela que nos leva a uma vida de obediência. Versículo 7 diz que pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Irmãos, Noé ficou décadas construindo uma grande embarcação. Comemoramos há alguns dias os 100 anos lá do Titanic. Titanic, na sua época, levou cerca de 2 anos para ser construído. Isso hoje, o mesmo Titanic levaria de 7 a 10 meses. Mas na época de Noé não era bem assim. E aquele homem, dias a fio, debaixo certamente de calor, debaixo de distante do mar, né? Imagina você fazendo um grande barco totalmente longe de onde tinha água, debaixo de zombaria, até de investimento financeiro dele e da sua família. Mas aquele homem construiu essa embarcação em obediência ao Senhor. Noé, irmãos, não mandou nenhuma janelinha de lugar, não. Tudo que Deus havia dito, ele seguiu os projetos de Deus. Seguir projetos de Deus a curto prazo é mais fácil, né? Agora, a longo prazo, permanecer no projeto de Deus é um desafio um pouco maior. Mas Noé, anos e anos, obedecendo ao que Deus estava lhe dizendo. E o pior, acontecimentos que nem se viu, nem uma nuvenzinha para lhe apressar o trabalho. Vamos, filhada, vamos correr aqui porque está chegando as nuvens. Não teve isso. Mas esse homem, pela fé, obedeceu ao Senhor em tudo que Deus havia dito. 2 Pedro capítulo 2, versículo 5, que ele foi o pregador da justiça. Por isso, posso dizer que isso tudo foi resultado da sua obediência. Irmãos, a fé que agrada a Deus não diz respeito somente ao quanto eu tenho de Deus, mas o quanto Deus tem de mim, o quanto Ele tem da minha dedicação, o quanto Deus tem da minha entrega, o quanto Deus tem da minha confiança, mas sobretudo o quanto Deus tem da minha obediência. A fé que agrada ao Senhor, irmãos, é diferente do que fez Saul certa vez. 1 Samuel 15 descreve uma história quando Deus havia dado uma ordem para Saul, para que ele atacasse os amalequitas e destruísse tudo que tivesse naquele lugar, naquele arraial, naquela cidade, não sobrasse nada. Só que Saul teve uma boa intenção. Ele foi lá depois da guerra, separou os melhores bois, as melhores ovelhas, né? E ainda teve a cara de pau em dizer que tudo aquilo era para sacrificar o Senhor. Então Deus enviou o profeta Samuel para lhe dizer. Samuel, porém, disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a voz do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender do que a gordura
de carneiros. O que Deus quer, irmãos, é a nossa obediência. A fé que agrada ao Senhor nos faz viver do jeito de Deus, a maneira de Deus. A pessoa que quer viver para agrado do Senhor não é nem mesmo viver as ordens, né, ou as manifestações do poder de Deus. Jesus certa vez disse em Mateus 7, capítulo 21, 23, que muitos naquele dia vão dizer: Senhor, em Teu nome fizemos milagres, em Teu nome, Senhor, nós profetizamos, nós expelimos demônio. Mas o texto diz: mas o Senhor lhes dirá: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Meu irmão, minha irmã, a fé que agrada ao Senhor é a fé que nos leva à obediência. Eu quero concluir minhas palavras essa noite, irmãos, e dizer que a igreja é a comunidade da fé. Tudo que fazemos aqui é por causa da fé. Fé pode ser atribuída a um conjunto da crença que temos. Fé também pode se referir ao sentimento que temos de confiança em Deus, de certezas, de convicções que podemos ter no Senhor. Mas a palavra do Senhor diz, irmãos, que o justo viverá pela fé. Esta igreja vive, não é por causa de nós, mas vive por causa da nossa fé no Senhor. E a fé que agrada ao Senhor, irmãos, em primeiro lugar, é aquela que nos faz oferecer a Ele o melhor das nossas vidas. É o seu melhor que você está oferecendo a Deus hoje. O seu momento de louvar o Senhor, ofereceu a Ele o seu melhor. O tempo que você tem dado ao Senhor é o melhor que você pode. A sua contribuição ao trabalho do Senhor é o melhor que você pode. A palavra do Senhor diz que tudo quanto tiver as mãos para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Significa que Deus jamais vai cobrar de você além do que você pode. Mas também significa que Deus pode sim cobrar de você quando fazemos abaixo do que nós podemos. Ofereça a Deus o melhor da sua vida. Essa é a fé que agrada a Deus. Mas vimos nessa noite também que a fé que agrada a Deus nos leva a um viver santo em uma geração corrupta. Cada vez mais a nossa sociedade toma as coisas tudo como normal. Hoje falamos que as desculpas, que o mundo tem, hoje ninguém peca, nós cometemos falhas. Não, meu querido, nós pecamos mesmo. Não adianta a gente amenizar as coisas, mas o viver santo é o que Deus quer de nós. Oportunidades para isso? Então cheio. Começa dentro de casa, quando optamos em fazer as coisas para agradar ao Senhor. Terceiro, que aprendemos nessa noite, é que a fé que agrada a Deus nos faz crer no Deus provedor. Enquanto o mundo se desespera, as pessoas entram em pânico. O cristão, o crente, aquele que crê no Senhor, que Ele existe, que Ele é o galardoador dos que o buscam, esse sabe descansar no Senhor. Esse é aquele que entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e sabe que o mais Ele fará. E finalmente, meu irmão, minha irmã, a fé que agrada ao Senhor é aquela que nos leva a uma vida de obediência, a viver as coisas do jeito de Deus. O manual Deus já nos deu. A sua palavra é o que Deus quer e espera de nós. Não precisamos inventar mais nada. Vivemos no mundo das invenções. Dizem que de 58 anos para cá, o mundo mudou radicalmente. As invenções em todas as áreas foram assim incalculáveis. Mas existe algo que não muda. É a palavra do Senhor. O Senhor quer simplesmente obediência. E essa é a fé que agrada a Deus. E o meu desejo nessa noite, irmãos, que outros 50 anos o Senhor possa dar a esta comunidade, mas que a cada dia, a cada momento, a cada segundo, vivem pessoas aqui que vivam de fato pela fé, não apenas porque acreditam em algo, mas porque vivem algo para o Senhor, porque agradam a Deus com as suas vidas. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe esta igreja, o seu pastor, o conselho desta igreja, os oficiais dessa igreja, os líderes dessa igreja, que caminhem pela fé todos os dias, porque de fato, sem fé,
é impossível agradar a Deus. Dá um chacoalhãozinho em quem está do seu lado e fala para pessoal: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Tá? Pode dar um chacoalhãozinho para acordar também, se precisar. Sem fé não agradamos ao Senhor. Feche os teus olhos mais uma vez. Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor coloca em nosso coração também a fé, porque a tua palavra diz que é dom de Deus para nós. Essa fé que nos faz ter certezas e convicções, essa fé que faz nos crer no conjunto de doutrinas, de ensinamentos da sua palavra, mas essa fé também que a tua palavra nos mostra que deve ser operosa na vida da igreja. E nesta noite, Senhor, quando olhamos para este texto que nos apresenta a vida de homens e mulheres que viveram pela fé e que agradaram ao Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe lições para nós nessa noite. Ajuda-nos, Senhor, a oferecer o que temos de melhor para o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida santa em meio a esta geração corrupta, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a crer no Deus provedor, ainda que o mundo descreia na existência do próprio Deus. E ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida de obediência ao Senhor, como prova da nossa fé, como prova da nossa entrega incondicional ao Senhor. Obrigado, Pai, pela sua palavra. Obrigado por estas vidas. Obrigado por esta igreja. Obrigado por sermos abençoados pelo Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.